Olá, pessoal. Então, essa é a segunda parte do nosso vídeo, falando um pouquinho sobre a Primeira República. Na primeira, a gente fala um pouquinho sobre a ideia da República da Espada. Pontuamos também sobre como foi o governo do Deodoro e do Floriano. Pontuamos essa ideia da República da Espada associada também a uma questão estética, né, e também ao comportamento dos primeiros presidentes, e é como foi a transição para o governo dos civis, né. Falamos aí sobre a Guerra de Canudos, baseado também em uma forte força do movimento messiânico, as principais quedas da República Oligárquica, que é justamente a República do Café com Leite, a República dos Presidentes Civis, que são apoiados aí pelos coronéis, né? Falamos também, para fechar, né, no primeiro vídeo, dessa questão da região norte, né, do ciclo da borracha, na primeira fase da República. Agora, para esse segundo vídeo, a gente vai pontuar um pouquinho sobre as rupturas e permanências. Essa é uma habilidade para a ciência e história muito importante. Por quê? A gente precisa entender que todo acontecimento histórico ele vai gerar repercussão naquela sociedade, tá certo? Então, aquele acontecimento histórico ele pode gerar transformação e desusos, ou seja, algumas coisas vão deixar de acontecer, vão parar de existir naquele espaço, vão ficar no passado e algumas coisas vão ser apenas adaptadas. Então, eu vou ter uma permanência que também pode ser vista como continuidade. As coisas se adaptam ao momento. Beleza? Então, para tanto, vamos refletir sobre algumas questões. Na primeira fase da República, a gente vai observar a questão muito forte de olhar para a Europa e tentar reaplicar aqui no Brasil. Como a gente viu o caso de Manaus, com o investimento da questão do látex, as pessoas começaram, a elite local, né, que enriqueceu com o látex, começou a investir em reurbanização, né, queria se viver num Brasil aparisiado, né, tipo assim, a gente vai ver que a Belle Époque, né, era visto como ideal, então se reaplica muito aqui. Então a gente vai ver um processo de reurbanização das principais capitais. No Rio de Janeiro, a capital da República, não ia ser diferente, né? Então, durante o governo Rodrigo Alves, a gente vai ter uma política de sanear e melhorar o porto do Rio de Janeiro. Em outras palavras, a gente precisa reurbanizar a capital ao estilo francês, né? A Belle Époque. A gente precisava embelezar a capital. E aí, um processo muito forte vai ser a política do bota abaixo, né? O que que acontece? Para reurbanizar, eu preciso demolir algumas coisas que não estão esteticamente legais. E uma delas era os cortiços. Os cortiços eram onde abrigavam a população carente. Então, eu vou ter imigrantes, eu vou ter população que não consegue renda. Eu tenho uma margem da sociedade vivendo nesses lugares, a qual não eram tão bem organizados, né? Eles eram bastante insalubres e eles, consequentemente, tinham uma condição maior propícia de incidentes à saúde. E aí o que acontece? A política do bota abaixo é uma política de despejo dessa galera, para derrubar esses espaços, para justamente reformar o Rio de Janeiro. Isso vai mexer muito com a região, tá certo? Somado essa ideia, como eu falei para vocês, eu estou falando de sanear e melhorar, né, reformar as coisas. No processo de sanear, existe uma forte ideia de combater algumas doenças, né, combater e erradicar algumas questões de saúde. E aí onde vai ter a fase da revolta da vacina. Uma pessoa muito importante nesse processo vai ser Oswaldo Cruz, que é um sanitarista. Oswaldo Cruz ele vai perceber que certas doenças elas ganhavam muita força no Brasil por conta das condições sociais, das condições do espaço urbano, né, conglomerado, questão de acesso à saúde e tudo mais. E aí, para conter algumas crises, como por exemplo a dengue, a doença de Chagas e etc., febre amarela, né, e tal, era importante um processo de vacinação. Então, em 1904, a vacina ela vai ser tornada obrigatória. E aí, o que acontece? Havia também, para além dessa questão sanitária, havia também uma questão cultural, que é a ideia de que mostrar, por exemplo, o ombro, por exemplo, a mulher, né, mostrar o ombro naquele período era considerado uma questão de desonra, né? Era uma questão cultural. E aí que a galera achava que dali algo imoral. E aí vai ter todo um rebuliço, principalmente com as comunidades carentes que não queriam se vacinar. E aí essa revolta vai ser chamada de revolta da vacina por conta de motins que tinham no processo de obrigação de vacinação. Então imagina só, enfermeiros iam para as comunidades vacinar e a galera fazia panelaço, a galera jogava pedra, a galera se batia, contra-atacava e aí vai gerar um motim muito grande. Tão marcante que a gente vai chamar de revolta da vacina.
Outro fator que a gente vai perceber nesse processo de ruptura e permanência é os castigos que se tinham na Marinha. A maior população de marinheiros de baixa patente em particular eram de homens negros, certo? E aí uma coisa que era muito forte na Marinha eram os castigos, né? Quando você tinha uma infração, você era castigado. E esses castigos, né, de insubordinação, eles eram chibatadas. Se a gente parar para lembrar, no processo de escravidão, a gente também tem a ideia do tronco, né? O pelourinho, onde era se dado chibatadas ao escravizado, né? Que tinha feito alguma subordinação. Então, se a gente parar para pensar, a escravidão ela acabou, né? Mas, disfarçada de liberdade, ainda se mantém alguns comportamentos. Então, do processo análogo à escravidão. Para além do trabalho sem insalubre, da carga horária ser uma demanda muito grande e tudo mais, havia a ideia das chibatadas. O que é que vai acontecer? Um certo marinheiro, né, negro, ele vai levar 200 chibatadas por conta de arruaça, né? Ele vai beber um pouco, né, vai ceder ali o álcool e ele vai voltar para o navio. E ao chegar lá, o superintendente dele vai mandar, vai dizer que ele é desacato e tudo mais, ele vai levar aí uma média de 200 chibatadas. Isso vai ser meio que a gota d'água de todas as situações que estavam acontecendo por lá. E vai ter um levante de marinheiros. Esses marinheiros eles vão se armar contra a capital em busca de melhores condições de trabalho e com o fim dos castigos, tá certo? Em resumo, que a gente vai perceber, o governo federal não vai deixar isso barato, vai acabar com essa situação, né? Vai prender os membros, né? E vão passar uma média de 2 a 3 semanas presos, né? Sem acesso à água ou à alimentação. Eles vão sobreviver, né? Vão ser expulsos da marinha e vão viver de forma bem danosa. Tá? Somado a essa perspectiva, lá no Nordeste, a gente viu um bandidismo social, né? O que que tinha lá no Nordeste? A gente tinha uma forte miséria, a gente tinha uma forte opressão, caracterizada pelo latifundiário, pelos coronéis. E aí, alguns ex-funcionários dos coronéis, alguns capachos dos coronéis, acabavam deserdando deles e acabavam se embrenhando na caatinga, né? E lutando, entre aspas, contra aquela opressão, fazendo meio que um movimento ali, meio hobbywoodiano. A gente tem então a formação de bandos que viviam na seca, né, viviam na caatinga e assaltavam cidades e fazendas. Eu estou falando aí de um movimento de cangaço. Tá certo? As principais figuras do cangaço a gente tem aí, por exemplo, o Lampião, né, e seu bando, né, liderados aí por também sua esposa Maria Bonita. Para a gente associar um ponto muito interessante, tanto no Brasil colônia quanto no Brasil império, a nossa economia ela era agroexportadora. Não muito distante disso, no Brasil república, principalmente na nossa primeira fase, a ideia do latifúndio monocultor agroexportador, ele vai ser essencial, tá certo? Ele vai ser fundamental nesse processo. E é o que acontece. Percebam que eu tenho um processo que começa com os coronéis, que vão apoiar os governadores, que vão ter uma política governador, estado, federal, né, aquele processo, que vai fundamentar quem vence a presidência, né? E aí eu tenho aquela questão, né, um influenciando o outro. E aí eu tenho a seguinte questão. Esses latifundiários eles produziam muito café. Porém, na década de 20, tá certo? Esse processo de superprodução não vai ser muito legal. Por quê? Lá nos Estados Unidos a gente vai ter uma crise mundial, né, a crise de 29. Isso vai despencar os valores do nosso produto, né? Ele vai ser desvalorizado internacionalmente. E aí, o produtor, o latifundiário, dono do café, que é coronel, que apoia o governador, que depois vai apoiar o presidente, sentiu esse impacto. É o que ele faz? Ele começa a pressionar o governador. Ao pressionar o governo, né, ele queria uma política protecionista, uma política que o governo pudesse dar alguma coisa em troca para ele, que o governo pudesse salvar a situação dele. E aí o que ele vai fazer? Vai pressionar tanto, e isso vai ser muito marcante por conta que era o coronel que tinha o seu celeiro, né? Ele vai ter ali seu curral eleitoral, né? Então isso me prejudicava nas eleições futuras. E aí ele vai dizer, olha, se não tiver retorno para mim, também não tem retorno para vocês. E aí o que acontece é justamente isso. O processo vai ser tão intenso, mas tão intenso que vai ser conferido aí um convênio, né? Vai ser feita uma reunião, né? Lá em Taubaté, em São Paulo, né? É o famoso convênio de Taubaté, e tinha como intuito algumas garantias para os produtores. Dentre essas garantias, a gente vai ter a compra e o do armazenamento do excedente. Todo café produzido que não fosse vendido, o governo deveria ser
deveria ser o comprador desse café, para que o latifundiário não ficasse ali à míngua, né? O que não é vendido pelo latifundiário é comprado pelo Estado e armazenado pelo Estado. Esse produto só poderia ser revendido em períodos mais oportunos, que viesse aí equilibrar a balança, favorecendo o produtor cafeeiro, tá certo? Isso é interessante porque eu tenho uma política muito intensa aí, né? Para mim não perder o meu voto, eu preciso apoiar quem me apoia. Semelhante a Canudos, também um movimento messiânico, porém na região sul do país, a gente tem um movimento da Guerra de Contestado, tá certo? O que que aconteceu na Guerra de Contestado? A Guerra de Contestado ela vai se basear em um território limite entre Santa Catarina e Paraná. E aí o que acontece? Aquela região, ela estava prevista para passar um trilho de um trem. Porém, aquela região também era uma região de plantações, era uma região de uma comunidade, né? É uma comunidade camponesa, né? E essa comunidade camponesa, ela tinha uma proximidade muito grande com João Maria, que era um monge, né? E aí por isso que eu tenho um movimento messiânico, tá certo? Eu tenho um movimento da qual essa figura religiosa ela vai ser importante, tá certo? E aí o que acontece? Eu vou ter um conflito entre forças locais e forças do governo. Passa ou não passa esse trilho, né? Quem vai favorecer isso? E aí estava sendo favorecido uma empresa estadunidense, né? E aí esse conflito vai ser muito intenso, né? A galera realmente vai se armar, vai lutar por essas terras. Ele vai ser um conflito que não vai ser curto, ele vai durar um pouquinho, uma média acho que 2 a 3 anos, mais ou menos, tá certo? Então, é um conflito também do campo. E aí você percebe que a Primeira República ela é marcada por conflitos tanto no campo quanto na cidade. Tá certo? E toda essa movimentação ela vai ser extremamente importante para a Segunda República, né, que vai levar Vargas ao poder. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, que esse material possa colaborar no processo de ensino e aprendizagem de vocês, tá certo? E também tirar dúvidas sobre o tema de Primeira República. Tchau, tchau, bons estudos e até a próxima.